bom dia a todas e todos. Uma alegria estar aqui com vocês numa manhã de sábado. Já estamos com 47 participantes. Acredito que ainda vai chegar bastante gente. Bom, para quem não me conhece, nem todos aqui que estão presentes são meus alunos, ou foram minhas alunas e alunos. Eu sou a Adriana Piva, sou professora aqui da UNA. No curso de pedagogia, já dei aula algumas, né, assim, durante um período aí no curso de psicologia também, nas disciplinas de antropologia. Bom, eu venho desenvolvendo um trabalho, né, assim, esse trabalho de formação, na verdade, para mim, ele não é só focado em conteúdos das disciplinas mais formais, ele é, antes de tudo, a possibilidade de uma formação para a cidadania, né? E aí a discussão sobre esses temas é essencial, especialmente aí quando a gente pensa na formação de educadoras, né? E que vão estar vão estar aí na formação de outros tantos e tantos estudantes, né? Então eu penso que é fundamental que a gente tenha uma formação que nos dê instrumentos para pensar as questões, as demandas, os conflitos sociais, políticos, né, que estão postos aí e que permeiam a vida dos nossos alunos, né, e dos futuros alunos dessas que estão aí em formação, agora como pedagogas especialmente, porque isso vai exigir, né, exige de nós o entendimento dessas demandas, um comprometimento, né? O trabalho de formação de professores, eu penso que tem que ser muito mais amplo do que metodologias, do que temas aí ligados, né, aos conteúdos mais técnicos, né, mas exige uma formação mais ampla e uma formação cidadã mesmo, né? E nesse sentido é uma grande alegria para mim abrir essa rodada, essa dupla rodada, né, de palestras, de conversas, porque ele está sendo organizado pelo coletivo Marielle Franco, que é um coletivo formado em grande medida aí por alunas do curso de pedagogia, minhas alunas queridas. E esse coletivo ele se formou durante a greve dos professores das universidades privadas, um momento assim de grande tensão e assim foi muito especial a formação desse coletivo. Eu venho acompanhando essa turminha aí desde então. E é muito legal a gente estar aqui agora, né, assim, contribuindo para um trabalho que é organizado por elas, né? Então, assim, muito especial aí para mim. E é um coletivo que tem em pauta justamente, né, colocar essa discussão aí entre os estudantes, qualificar esse debate, né? Então, isso é uma ação aí extremamente importante dentro da academia, contribuindo, né, assim, somando esforços aí nessa formação cidadã. Eu gostaria de passar a palavra para a Luciara, que é uma das idealizadoras e ativistas do coletivo Marielle Franco, entre outras ações, para que ela conte um pouquinho aí sobre esse coletivo e sobre a construção aí dessa rodada aí de conversas. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Luciara, eu sou, digamos, a dadeira de ideias, a Emília do coletivo. O coletivo, assim, nasceu, tem 2 anos, maio de 2018 que ele nasceu. O engajamento, assim, da turma e nasceu em apoio à greve, né, dos professores, e a partir daí a gente começou a perceber que a faculdade não tinha esse espaço ainda e que seria útil para a gente trazer para o debate a questão assim
das minorias dentro do espaço acadêmico, e foi muito oportuno que a gente percebe hoje que o nosso grupo, ele é tipo assim, a gente fala que tem o gabinete do ódio, a gente é o gabinete, o caminho oposto, entendeu? E vem levantando. Então, nós temos lá dentro um monte de pessoas e cada um se identifica com uma pauta diferente, outros se identificam com todas, e é onde a gente vem trabalhando a questão do lugar de fala, e a questão de que o lugar de fala não é só daquele que está ali em uma situação específica, mas de todos que têm que se levantar e se posicionar diante das injustiças, diante das coisas erradas que estão postas aí. Aí é isso, temos aqui, a galera do coletivo está em peso aqui, temos lá também pessoas do direito, mas como a Adriana falou, basicamente assim, a pedagogia, muita gente da pedagogia, e só um minutinho, gente, Samu, mamãe está na reunião. Aí, eu tenho cachorros e filhos, dá licença. Então é isso. Deixa eu ver, pulei alguma coisa? A gente tem uma apoiadora, assim, muito especial, o Adriano, desde o princípio, esteve, assim, com a gente, está a gente, e é importante a gente reforçar, assim, que a UNA, a diretora da UNA, especialmente, acredita muito nesse projeto, então, tipo assim, o povo quer, a Luciara leva a ideia, ela apoia, a gente pede apoio para a Adriana e a gente vai fazendo essa rede. Eu participo do Koalas, aí puxo lá também, né, Lívia? Gente, estou precisando de gente para falar de assunto específico aí para mim. E participo do Pólen, que hoje é o nosso convidado aqui, além de vocês todos, mas é uma pauta que a gente está trazendo, em especial atendendo uma demanda do pólen e atendendo o contexto da pandemia aí, que tem aumentado muito esse número de violência doméstica, né? Então, Adriana, procede de novo. Bom, gente, então, assim, gostaria agora de apresentar as nossas convidadas queridas. Vou apresentar primeiro a Poliana, que vai iniciar, não é isso? E aí, depois, na sequência, eu apresento a Lívia. Poliana de Oliveira Pinto, graduada em Psicologia aqui na UNA, pós-graduada em Intervenção Psicossocial no contexto das políticas públicas, também na UNA, mestranda em Psicologia Social na UFMG, gerente de programa, do programa Mediação de Conflitos, SEJUSP. Antes de passar a palavra para a Poliana, eu gostaria só de esclarecer assim, como é que a gente pensou a organização da manhã de hoje. Então, assim, as duas convidadas vão ter um momento de fala e aí depois a gente vai abrir para uma roda de conversa, né, assim, onde quem quiser pode trazer perguntas. Quem preferir pode deixar ao longo da fala das nossas palestrantes, pode ir colocando perguntas, questões no chat, depois a gente pode socializar, e quem quiser esperar para o momento do debate para abrir o seu áudio e falar também vai ser muito bem-vindo, certo? Então, Poli, muito obrigada por ter aceitado aí nosso convite, por estar aí com a gente na manhã de hoje. A palavra é sua. Obrigada, Adriana. Obrigada, Lu, né, pelo convite. A Lívia também, né, que me convidou para poder falar um pouquinho com vocês. Eu fico muito feliz pelo convite, principalmente por voltar nessa casa, que foi onde eu formei a UNA, né? Estudei em 2012, entrou uma Poliana totalmente diferente, assim, né? Quando sai em 2017, uma Poliana com pensamento crítico, uma Poliana entendendo o seu lugar, e para mim é motivo de muita alegria estar novamente nessa instituição que eu tenho um carinho muito grande, assim, né? Então, desejo um bom dia a todos e a todas, e
eu quero iniciar um pouco a fala, assim, né? Acho que é um momento para a gente construir juntos mesmo, discutir sobre esse tema, né? Então, eu acredito que vai ser um momento de troca, né? Não estou aqui para dizer uma verdade absoluta, mas para que a gente possa refletir um pouco sobre o contexto que a gente está vivendo em relação à questão da violência contra a mulher, né? E aí não dá para a gente falar sobre a violência contra a mulher sem pensar nos papéis sociais que são predestinados, né? E pensar nesse patriarcado também, né? Eu não vou contextualizar muito porque eu vi que vocês têm uma outra live que vai falar um pouco sobre essa história, né, dos papéis sociais, então não preciso de ficar aqui detalhando, mas eu entendo que essa questão dos papéis sociais é uma questão histórica, né, que a gente tem trazido ao longo, né, da sociedade, e eu fico repensando também, porque às vezes as pessoas falam assim, mas é porque quando a gente nasce, né, a mulher é destinada a isso, o homem a aquilo, e eu fico pensando que não é nem quando nasce, é quando descobre o sexo da criança, né, porque aí a menina vai ser rosa, o menino vai ser azul, então aí já começa essas diferenças de gênero, né, e aí a gente vai pensando nessa construção mesmo social que tem, né, em relação às mulheres, né, olha, não pode sentar de perna aberta, a menina tem que ser delicada, é o fogãozinho, é a boneca, né, é colocando essa mulher nesse lugar. E o homem como esse homem feroz, assim, né? Ele pode ser o super-herói, né? Ele é o corajoso, ele é o poderoso. E aí a gente precisa pensar também nesses papéis sociais que são predestinados, né? Simone de Beauvoir, ela mesma fala, não se nasce mulher, se torna mulher. Né? E aí eu acho que é algo que a gente precisa repensar, assim, né? Como que essa estrutura social está entendendo essa mulher, né? Que leitura que a gente está tendo dessa mulher, assim, da sua construção identitária mesmo, né? A mulher dentro da sociedade. E aí, eu estava conversando com a Lu, e a Lu mesmo dizendo assim, né, Polly, a gente quer entender um pouco dessa questão do silenciamento, assim, né? Se é que existe um silenciamento. E aí, lendo um pouco sobre o livro da Grada Quilomba, que é Memória de Plantação, no primeiro capítulo, a Grada vai falar que pode o subalterno falar? Então, o que a gente compreende sobre silenciamento, sabe? Eu nem acredito que essas mulheres silenciam, porque por mais que não existe fala, o corpo dessa mulher diz, né? Então, quando a gente entende, quando a Grada ela fala, né, que existe um determinado grupo social que ele está dentro do centro, e existe uma galera que está à margem também dessa sociedade, a gente compreende que essa pessoa que está à margem, aí a gente pode colocar como mulheres, né, e eu vou colocar como um todo, embora a Grada traz esse recorte racial, né, que eu vou dizer um pouco mais à frente, a quem está à margem está até gritando, mas quem está no centro está ouvindo? Sabe, essa reflexão que eu quero trazer para vocês, assim, né? E aí eu trouxe alguns dados também, questão da relação aí, da questão da violência contra a mulher, que a ONU, ela fala que 1 a cada 3 mulheres no mundo são vítimas, né, de algum tipo de violência física ou sexual. O Atlas da Violência de 2019 fala que em 2017 teve 3 assassinatos, né, por dia de mulheres, simplesmente por serem mulheres, né, que foram 4.936 mulheres mortas, o maior número desde 2007, assim, né, que quando eles começam essa pesquisa. Em 2007 a 2017, um crescimento de 30,7%. Então, a gente entende que esse número ele não está caindo, ele só está aumentando. E o que a gente está fazendo com isso, assim, né? 221 mil mulheres procuraram a delegacia para poder, né, prestar uma queixa em relação à lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica. E aí esses números, 220 mil, né, 221 mil mulheres que procuraram, eu fico pensando, e aquelas que não procuram? Porque muitas mulheres não vão acionar essa rede de proteção. Então esse número é muito maior, sabe? Então a gente nem leva também esses dados, se a gente for estudar de forma mais profunda, a gente entende que existe um grupo aí que às vezes nem está sendo contabilizado, né? O Instituto Maria da Penha, em 2013, né, ela ressalta que o Brasil ocupava o 5º lugar no ranking de 83 países onde mais se mata mulheres, simplesmente por serem mulheres. Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 diz que, né, Minas Gerais teve o maior número absoluto no Brasil em número de feminicídios, 150 mulheres assassinadas em 2017, 150, em 2018, 156 mulheres assassinadas. Só que tomando base do IBGE, né, para 100 mil habitantes, Minas está ocupando o 13º lugar no ranking de feminicídio. Só que, não fazendo a conta do IBGE, a gente está em primeiro lugar, mas fazendo essa conta, a gente está no 13º lugar,
Gente, não deixa de ser algo alarmante, não deixa de ser algo preocupante. Né? 13º lugar também não é um lugar confortável e a gente precisa pensar ações em relação a isso, né? E aí, no Anuário Brasileiro, eles vão trazer o perfil dessas mulheres, né? A grande maioria das mulheres, quando procura, né, as delegacias, é por questões de violência física e violência psicológica. Né? Então, em primeiro lugar, violência física, segundo, né, a psicológica. 35% dos autores são os cônjuges, 32%, né, os ex-companheiros, 46% dessas mulheres são pardas, 32% dessas mulheres são brancas. 22% dessas mulheres têm ensino fundamental completo e 18% têm o ensino completo. 70% das mulheres têm entre 18 e 44 anos. Eu trabalho dentro, né, de uma política pública do Estado. A gente está dentro da Secretaria de Estado e Justiça de Minas Gerais, né? A gente está na Secretaria de Prevenção à Criminalidade e sou dentro do Programa Mediação de Conflitos, que atua também com recorte de violência. A gente atende casos com recorte de violência. E um dos casos, em 2020, e aí eu estou trazendo os dados de hoje da nossa atuação, na grande maioria dos casos de violência, 55,74% foram violência contra a mulher. Então, ou seja, a metade dos nossos atendimentos em relação à violência é violência doméstica. Os relatos de violência são física, 29,5%, psicológica, 29,23%. A idade dessas mulheres é 30 a 39 anos e 70,58% dessas mulheres são negras. 32% têm ensino fundamental incompleto, 24% ensino médio. O que eu quero trazer para vocês nessa construção? Desde a época da graduação, eu estudo o encarceramento de mulheres negras por tráfico de drogas. Discuti isso na graduação, na pós-graduação e tenho discutido também no mestrado, né, o sistema de justiça penal e essas mulheres negras que têm né, sofrido encarceramento em massa por tráfico de drogas. É preciso que a gente analise que se essas mulheres elas não estão morrendo por feminicídio, essas mulheres também estão sendo encarceradas. Porque o mesmo perfil que está no anuário, o mesmo perfil também que está no programa de mediação de conflitos, é o perfil das mulheres encarceradas. 62% são negras, 75% têm filhos, a grande maioria não completou o ensino médio. Então, é algo que a gente também precisa problematizar. Se essas mulheres não estão presas, essas mulheres estão sendo mortas. Né? E a gente precisa entender quem são essas mulheres. Eu entendo que a violência doméstica está em todas as classes sociais, mas existe um número de mulheres que estão morrendo e a gente precisa pensar nisso. Então, em período de pandemia, o Fórum de Segurança Pública fez uma pesquisa, né, entre março e abril, falando que 143 mulheres mortas, foram 143 mulheres mortas nesse período, de março e abril. O crescimento de 22,2%, diminui a questão das medidas protetivas de urgência, né, e um crescimento no chamado para a Polícia Militar no 190. Então, a gente entende que existe também, quando a gente fala de rede, que existe alguns buracos. Por que está diminuindo? Por que essas mulheres não estão conseguindo acessar essa rede de proteção? É algo que a gente também precisa pensar. E pensar estratégias para poder chegar a essa mulher. O que está faltando? O que está acontecendo que elas não estão conseguindo acessar? Né? Mas o chamado está ali. Né? A polícia está sendo acionada. Mas em que lugares essa polícia está sendo acionada? Porque nem todos os lugares essas mulheres vão poder chamar a polícia. Né? Então, é preciso que a gente pense. E aí eu acho que é necessário a gente trazer esse recorte também da questão da interseccionalidade, né? Trazendo que a questão do feminicídio em 2015, né? A Djamila fala muito bem isso no livro dela, que é Lugar de Fala. A gente teve um aumento considerável de mulheres negras, né? De 54,8%, enquanto mulheres brancas, né? Não negras, teve uma diminuição de 9,6%. Então, a gente entende. Não que, né, não estou falando que não, a mulher branca está diminuindo, a negra está morrendo, como é que é isso? Assim, não é, nenhuma das mulheres tem que morrer, seja essa mulher branca ou não branca, né? Desculpa, seja essa mulher negra ou não negra, né? Nenhuma dessas mulheres tem que morrer, mas é preciso que a gente entenda de forma interseccional, que a gente coloque gênero, raça e classe, que a gente faça um recorte de quem são as mulheres. Porque Djamila muito bem fala que é preciso políticas públicas para atingir esse determinado público, né? É preciso de políticas públicas com recorte étnico-racial, porque se existe uma diminuição de mulheres não negras, peraí, a coisa está funcionando.
está dando certo, está diminuindo. Mas por que em relação às mulheres negras só está aumentando esse índice? O que faz que essa política não consegue chegar nessas mulheres? Então, a gente precisa repensar essa forma de atuação, repensar essas políticas públicas para que a gente alcance essas mulheres de forma significativa, para que nenhuma mulher morra, né? Pensando nessas fases da violência. E aí, a gente entende quando a gente, por exemplo, assiste esses jornais, né, sensacionalistas aí, que não existe esse recorte, não existe essa construção de falar, olha, gente, as mulheres negras estão morrendo, o número está subindo e, né, é preciso que a gente repense esse lugar, né, repense as intervenções. A gente não vê isso, então existe uma invisibilidade, assim, né? Trazendo um exemplo para vocês, eu sempre gostei de, quando eu estou arrumando para trabalhar, de ouvir a televisão, assim, alguma coisa, né? E eu lembro que o canal tava na Record, assim, e eu tô arrumando e ouvindo o que o cara tá falando. Aí passa um caso de feminicídio de uma mulher numa comunidade, nada é falado. Mas aí depois passa um outro caso de uma dentista branca, foi morta por um médico. E aí o âncora, né, do jornal, ele fala assim, nossa, meu coração até dói quando eu vejo isso. Porque, nossa, ela era tão bonita. Não que as feias têm que morrer, mas ela era tão bonita. E aí eu fiquei pensando, peraí, como assim? Né? Se problematiza quando é uma mulher branca, o coração dói, mas quando se passa a reportagem de uma mulher negra, não é colocado, não é problematizado. Né? Então, assim, é algo que a gente também precisa repensar, porque falta essa invisibilidade. Né? E é preciso que a gente repense também essa questão dos direitos humanos. Andréa Moreira, né, que é professora da UNA, ela escreveu um livro e ela fala muito bem sobre isso em relação aos direitos humanos universais e os direitos particulares, né? Porque eles não chegam na particularidade de cada sujeito. Então, é preciso que a gente repense também esses direitos humanos. Né? Às vezes se cobram muito deveres, mas esquece essa questão do direito. Cadê o direito dessas mulheres? Se a gente está entendendo que essas mulheres não têm ensino nem fundamental completo, né? Como que está essa mulher? Ela está totalmente à margem da sociedade. Se a gente falar sobre a questão do emprego, onde está essa mulher na camada? Né? Quando a gente fala do trabalho, onde estão essas mulheres? Né? Então, é preciso que a gente repense de forma interseccional, pensando em direitos humanos, né, universais e os direitos humanos particulares. Pensando também na importância, quando a gente faz o atendimento em relação à mulher, da intersetorialidade, que é a questão da rede, a importância da rede de proteção. E não é só a rede que eu digo de proteção à mulher, não, as redes informais também, a rede que tem naquele território. Né? Uma mulher que é atendida, por exemplo, no programa Mediação de Conflitos, a gente vai ver se essa mulher, olha, será que ela tem um cadastro no CRAS? Será que ela é atendida no centro de saúde? A CS passa na casa dela? Como que está essa mulher na rede? Então, é preciso inserir essa mulher na rede para que ela se sinta protegida também, né? E pensando também nas intervenções psicossociais, que são intervenção em conjunto, junto com a comunidade, né? Pensando que essa comunidade também é protagonista, né? E que essa mulher, às vezes, quando acessa mediação, às vezes ela não vai querer ir para a rede de proteção, mas ela vai contar com a rede informal, que seja o vizinho, seja o parente, né, seja o amigo do lado. Então, é preciso que a gente também pense em estratégias de intervenção psicossocial. Como que seria essa estratégia? Pensando esse sujeito e fazendo uma análise. Espera aí, onde que tem um número significativo de pessoas que a gente está atendendo, né, que relataram questões de violência contra a mulher, e pensando com essa comunidade, um projeto, uma intervenção nesse local, né, para que essas mulheres consigam se fortalecer, para que essas mulheres consigam criar autonomias e, de fato, romper com essa violência. Mas também pensar, gente, que nós não somos seres universais, né, como eu falei, as mulheres, nós somos seres singular, cada um com sua particularidade, então é preciso que a gente entenda que mulheres que nós estamos falando e fazendo uma análise, sujeito, subjetividade, mas o contexto social que ela está inserida, porque várias coisas atravessam a vida dessa mulher, seja ela religiosa, seja ela financeira, seja a questão com os filhos, porque às vezes as pessoas têm esse discurso de dizer, mas a mulher não sai dessa violência, essa mulher gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de sofrer agressão de ninguém, então é preciso, né? A psicologia social, ela vem muito nisso, né? Pensando essa leitura, fazendo essa leitura, sujeito singular, né? O que é desse sujeito, que esse sujeito dá conta, mas pensando também o contexto que ele está inserido. Bom, essas são as reflexões, né? Estou falando de forma rápida aí para a gente poder aproveitar o tempo que eu trouxe para vocês e a gente vai construindo juntos. E agradeço, né, o momento de fala e espero que vocês tenham gostado aí e se sintam provocados também pelos questionamentos.
Muito obrigada, Adriana. Eu que te agradeço, Polly, muito legal. Já tem uma pergunta aqui, aí depois que a Lívia falar, a gente começa a compartilhar, certo? Ótimo, É, beleza. eu vou apresentar então a Lívia. Ela é mestre em Sociologia pela UFMG, na área de concentração de gestão urbana e criminalidade. Atualmente atua como gestora social do Centro de Prevenção à Criminalidade da Serra e Santa Lúcia. Nesse centro são desempenhados os programas Fica Vivo e o Mediação de Conflitos. Lívia, muito obrigada. Fala é sua. Gente, muito obrigada, né? Agradecer de novo, desejar um bom dia para todo mundo. Falar depois da Polly é até difícil, porque eu acho que a Polly tem essa fala toda super bem elaborada, né? E aí traz os conceitos, eu adoro, né? A gente já se conhece de longas datas, então fico muito feliz de estar aqui também, dividindo esse espaço com ela, né? Mas o espaço que eu vou trazer um pouco, inclusive, desse lugar que eu ocupo, né? De fazer a gestão de uma política pública, né? Então, acaba que a gente atende um número considerável de mulheres. E aí uma coisa que a gente acaba percebendo nesses atendimentos é que, de fato, muitas mulheres foram quase que ensinadas a aceitar a violência como algo que faz parte das relações de afeto, né? E homens também foram ensinados a exercer essa violência. Aí eu falo, nossa, Lívia, você tá maluca. Quem é que ensina alguém esse tipo de coisa, né? Não existe um pai ou uma mãe que vai chegar para o filho e falar, olha, a partir de agora você vai bater na sua mulher quando você casar com ela. E não tem uma mãe também que vai virar para a filha, minha filha, olha, depois que você casar, você entende que a sua vida é essa, você vai apanhar. É claro que as coisas não acontecem nesse formato. O que acontece é que, por repetidas vezes, essas meninas e esses meninos, em muitos casos, eles acompanham uma relação violenta dentro de casa. Então, eles viram os pais batendo nas mães, eles viram os avós batendo nas avós, e alguns deles, inclusive, foram violentados, né? Se a gente parar para pensar aí que hoje é uma média de que 70% dos crimes de pedofilia acontecem dentro das famílias, dentro das casas, por pais, avós, amigos, a gente começa a perceber que existe uma parcela da população que cotidianamente lida com um ambiente extremamente violento. E aí a gente começa a pensar que essas mulheres, que esses homens, não necessariamente se dão conta do grau de violência que eles estão inseridos e de como eles reelaboram essa violência. Mesmo porque a violência doméstica, se você para pensar, ela não acontece a todo segundo, né? Uma mulher que está dentro de um ciclo de violência, ela não apanha a cada minuto da vida dela, não é assim que a coisa acontece. Essa violência, ela flutua entre uma relação que é boa, que é carinhosa, e uma outra relação que é violenta, né? E aí eu acho que é uma frase muito comum, mas a maioria de nós, em algum momento, já escutou algo parecido com ele não bateu na minha mãe, né? Isso aconteceu porque ele estava bêbado. Ele puxou o cabelo dela, é verdade. Ele puxou o cabelo, mas foi depois de um dia super estressante. E aí ele conversou, ficou tudo bem. Ou então, inclusive, aquela mulher que, de fato, não se enxerga mesmo nesse ciclo. E aí ela fala, gente, olha, eu não estou num ciclo de violência doméstica. Eu tenho um relacionamento que tem problema, como todo relacionamento tem, né? Quem é que nunca teve um problema no relacionamento? No outro dia, esse meu marido estava assim, um príncipe. Me tratou como se eu fosse a mulher mais especial do mundo. E fato é que todos nós somos seres que somos afetados pelo ambiente que estamos, né? E quanto mais violento esse ambiente, maior é a releitura e a história que a gente vai trazer dele para a nossa vida. Eu tenho certeza absoluta que toda mãe, todo pai, né, eles vão ensinar para os filhos, eles querem tentar ensinar para os filhos o que é certo e o que é errado, mas tão forte quanto o ensinamento é aquilo que a gente vive. E aí essas mulheres aprendem a descaracterizar a violência, né? Tanto os homens quanto as mulheres aprendem essas formas violentas de agir um com o outro. E aí eu acho que a Polly, né, já chegou a dizer um pouco sobre isso, e eu acho que a próxima live do dia 11 vai trabalhar melhor todo esse papel do impacto do machismo na história, né,
da mulher, do patriarcado, tanto que isso tem uma interferência. Mas fato é que até mais ou menos 1940, vamos pensar aí, era aceitável a gente falar em homicídio por legítima defesa da honra. Ou seja, a violência incorporada no nosso dia a dia, ela já está aí tem muitos anos, né? E romper com isso é romper com o histórico, não é romper com algo que aconteceu exclusivamente na minha casa, é romper com algo que eu vivencio na minha casa, na minha sociedade, em todos os momentos. E a descoberta de estar nesse ciclo de violência também não acontece da noite para o dia. Não é num piscar de olhos, a mulher apanha e aí nesse dia ela fala, ah, meu Deus, eu estou num ciclo de violência. Nossa, não é assim, né? Muito pelo contrário. A grande maioria das mulheres se percebe dentro desse ciclo aos poucos, né? Ela começa a identificar algumas coisas, ela começa a conversar com amigas, e aí ela vai começando a iniciar um rompimento, né? Um rompimento que hoje eu falo que ele vem passando quase que de osmose, de uma geração para outra. As mulheres de hoje são diferentes das mulheres de 20 anos atrás. Eu sou diferente da minha mãe era diferente da minha avó. Por quê? Porque a gente vai entendendo e a gente vai construindo uma nova mentalidade de que essas coisas que acontecem, elas não são aceitáveis, né? E aí a gente vê esse boom do feminismo acontecendo, né? E aí é um feminismo que diz, galera, então, homens, eu quero os mesmos direitos que vocês. Eu quero travar uma luta por igualdade. Eu não vou te bater, você não vai me bater, eu não vou gritar com você, você não vai gritar comigo. Eu quero ganhar o mesmo tanto que você vai ganhar o mesmo tanto que eu, beleza? Vamos tentar trabalhar dentro de uma simbologia onde nós somos seres humanos e ponto, e acabou. E aí a gente começa a ver um próprio rompimento desse ideal até de família, que eu acho que é importante pontuar isso. Assim. Eu acho que muitas mulheres foram criadas dentro de uma concepção de que era importante se ter um pai, uma mãe e filhos, né? E aí hoje a gente começa a lidar com uma quantidade de famílias monoparentais e a gente começa a entender que o divórcio não é algo tão do outro mundo, que as pessoas podem sim se divorciar e que você pode ser uma mulher incrível sem ter um marido do seu lado, né? Todo esse rompimento vai dizendo, inclusive, da mulher, olha, essa situação de submissão, ela não é aceitável, nunca foi e agora menos ainda. Homem, colocar essa mulher nessa situação de submissão não é aceitável. E aí eu posso trazer um pouco também do próprio campo do direito, né, que a minha formação também é em direito, e as próprias leis ao longo dos anos foram tentando acompanhar essa evolução da sociedade. De alguma forma foram tentando estabelecer, né, uma busca nessa igualdade por direitos. Aí a gente pode falar das estratégias de igualdade, que ainda foram em 1977, a gente teve o primeiro e o segundo plano de política para as mulheres, que foi em 2004, 2007, que foram documentos muito importantes na defesa dos direitos da mulher. Mas é claro que a gente teve um grande avanço em 2006, com a criação da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, que aí começou-se a criar mecanismos para tentar coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A própria criação dessa lei já acontece num momento onde a Maria da Penha vinha apanhando, vinha sofrendo, essa mulher quase foi morta por esse companheiro, e aí então a gente tem a criação dessa lei. Mas se a gente parar para pensar, em 1985, a gente já tinha uma delegacia especializada de atendimento às mulheres, que é a DEAN, que foi a primeira delegacia que surge em São Paulo. Ou seja, a gente estava aí tentando, né? O legislador estava tentando pensar formas de coibir essa violência. E aí, mais recentemente, a gente tem a Lei 13.104, de 2015, que foi a lei do feminicídio, né? Que ela, de fato, alterou o Código Penal e aí estabeleceu como qualificadora do crime de homicídio o feminicídio. Vou fazer só uma observação aqui que eu não posso deixar de falar, né? O que diferencia o feminicídio do homicídio? Então, se um cara vai lá e né, ele quer roubar o celular da mulher e ele mata para roubar esse celular, a gente está falando de um crime de latrocínio. Isso não vai entrar dentro do feminicídio. O feminicídio, de fato, ele surge para aqueles crimes onde há misoginia, menosprezo pela condição feminina, discriminação de gênero, ele é o ponto central da morte dessa mulher. Então, aquele homem, né, que
está numa relação amorosa, dentro de um contexto, por exemplo, familiar, e ele mata essa mulher porque ela falou que ia terminar esse relacionamento, aí sim a gente está falando de um crime de feminicídio. E existe uma diferença substancial nisso, porque o homicídio, se a gente para aí para dar uma olhada no artigo 121, a gente vai ver que a pena é de 6 a 20 anos, enquanto o feminicídio tacou isso para de 12 a 30. Claro que existe uma série de questões com relação à contabilização do feminicídio, algumas coisas que ainda precisam avançar, né? Esse número é muito maior do que ele ainda é apresentado, mas a gente não pode deixar de acreditar que isso foi um avanço. E aí a gente pensa, nossa senhora, gente, agora acabou, né? 12 a 30 anos, a violência doméstica vai acabar, porque quem é que quer passar 12 a 30 anos? Ninguém, né? Mas não, a gente observa que o Brasil continua aí no top 5 dos países, no ranking, né, dos países mundialmente mais violentos com relação à mulher. Mas por que, meu Deus? E aí você pensa, em pleno século XXI, por que que as mulheres denunciam e voltam com os companheiros? Não existe uma propagação maciça de informação sobre violência doméstica? Por que que as mulheres ainda se relacionam com parceiros violentos? E aí, gente, tá a grande pegadinha do negócio. Olha só para você ver. Até agora, a gente ainda está se perguntando por que que a mulher se relaciona com o homem violento e não por que que o homem é violento. E aí a gente continua culpabilizando essa mulher por estar numa relação violenta. Quando, na verdade, a culpa não é da mulher, né? Não é ela que está exercendo a violência, ela está sendo vítima. E mesmo assim as pessoas continuam dizendo por que que a mulher volta com o companheiro. Esse formato de pergunta, ele reflete, né, assim, o tanto que nós ainda vivemos numa sociedade machista, né? A mulher é vítima, ela não é a agressora, ela é a vítima nessa situação. A gente não tem que perguntar por que que ela volta. A gente tem que começar a perguntar por que que em pleno século XXI os homens continuam acreditando que podem violentar o corpo e a mente das mulheres, né? Como se elas fossem propriedade dos homens. Será que esses homens gostam de exercer sua masculinidade a partir da força física e da humilhação? Não existem leis, não existe divulgação suficiente que garante que as informações cheguem a esses homens? Na verdade, isso é um contraponto, assim, da mesma forma que as mulheres não querem vivenciar essa violência, tem toda uma estrutura que fazem com que elas estejam nesse lugar, também tem uma estrutura que fez com que o homem também estivesse nesse lugar. Mas, assim, acho que, né, quem vai falar do patriarcado, quem vai falar das questões psicossociais, psicológicas, vai conseguir abordar isso muito melhor do que eu, né? Mas, de fato, o que eu quero trazer aqui nesse ponto é que a violência doméstica, ela perpassa por inúmeras questões, por inúmeros fatores. Tem esse aspecto da trajetória de vida dessa mulher, dos valores que ela possui, da necessidade de manter esse conceito da família, do que esse parceiro também recebeu durante a sua vida, né? E que fez com que ele chegasse também nesse ponto, nesse lugar. E aí a gente começa também a ficar mais claro que a própria violência doméstica, ela obedece um ciclo, né? Uma ordem que é muito forte, que é quase invisível, que mantém as mulheres pobres, ricas, brancas, negras, pardas, trans, em um estado de violência ainda no século XXI. E é exatamente pela existência de uma linearidade de comportamento do agressor, somado a esses anos de inferiorização da violência, do patriarcado, da ineficiência da legislação, em garantir a igualdade de direitos, da condição monetária, de todos esses fatores que fazem com que muitas mulheres se sintam presas, amarradas nesse ciclo. E aí eu pergunto para você, né, que diabo de ciclo é esse, gente? Que diabo de ciclo é esse? É o ciclo que a gente chama de ciclo da violência. Então, quando a gente entra, né, no relacionamento abusivo, as coisas começam a caminhar, né, os estudiosos, né, dizem que caminha mais ou menos numa ordem. Então, tem um primeiro momento, que é esse primeiro momento do aumento da tensão, ou seja, a mulher está ali, né, o companheiro começa a reclamar de alguma coisa, começa a ter uma briguinha do cotidiano, né, as coisas começam a esquentar,
E aí, desse atrito, vem a explosão. Bum. E aí tem o momento onde, de fato, ocorre uma humilhação, ocorre uma violência física, a relação sai do eixo, né? A mulher começa a falar, meu Deus, eu não vou continuar nessa vida, não é isso que eu quero para mim. E aí o agressor, então, fala assim, meu Deus, eu vou perder essa mulher. E aí ele entra na terceira fase, que é a lua de mel. E aí as coisas começam de novo a ficarem positivas, ele agrada essa mulher, existem 1000 promessas, pedidos de desculpas, e aí essa mulher aceita essa desculpa e volta tudo de novo. E esse ciclo vai se repetindo por inúmeras vezes. E aí a gente percebe, assim, a partir dos atendimentos que a gente faz, é que muitas das mulheres procuram uma delegacia ou algum serviço da rede exatamente quando ela está na fase 2, quando exatamente aconteceu esse rompimento. E aí, quando ela procura, é o ponto assim, super interessante. A maioria das mulheres, quando elas começam a criar essas estratégias, elas não estão necessariamente procurando ajuda para romper o relacionamento, né? Ela não está procurando ali falar assim, olha, eu não quero mais me relacionar com esse homem. O que ela quer é, eu não quero mais uma relação violenta. Ela quer romper com a violência.